É uma honra ter você em mais uma edição do podcast O X da Questão. Esse podcast tem um compromisso de levar informação para você com qualidade, que seja útil para o seu dia a dia, tanto na vida profissional, pessoal, espiritual. Os conteúdos que passam por aqui, sem sombra de dúvidas, vão gerar muita riqueza de informação para você. E sempre o recado que nós não cansamos de dizer aqui. Se esse podcast fez sentido para você, te ajudou em alguma coisa, não esquece de compartilhar com familiares, amigos, o seu ciclo de relacionamento. Por quê? A informação, quando que a informação ela se torna importante, quando que a informação é muito bem aproveitada, quando ela é transmitida, compartilhada, passada à frente. Por isso, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, aqui no canal do YouTube também, para que a cada episódio você receba um alerta. E lembrando, antes de passar a palavra a Liana Leite, lembrando o seguinte, esse podcast ele é patrocinado pelos nossos mantenedores, o NewX, uma empresa especializada em ativos digitais, e a plataforma educacional Avo, que produz cursos para esse mercado para melhorar ainda mais o seu aprendizado e entendimento dos ativos digitais. Não é isso, Liana Leite? É isso mesmo, Cleverson Pereira, muito bem lembrado. Seu dedo, sua mão não vai cair se você se inscrever no nosso canal, não é, Cleverson? Porque às vezes a gente tem que falar assim mesmo, porque, poxa vida, gente, ajuda a gente aí também, a gente precisa da sua audiência para que o nosso trabalho aqui faça sentido para você. E uma coisa, falando de sentido, Cleverson, essa temporada dessas gravações que nós estamos fazendo dos episódios está sensacional, né? Exatamente. A gente está numa vibe de muito consciência, de muita reflexão, de muita consciência corporal, espiritual. E hoje nossa convidada não é diferente, tá, Cleverson? Perfeito. Eu vou aqui falar o currículo dela agora, para você ver o tanto que a gente vai aprender aqui. E eu adoro essa versatilidade do nosso canal, do nosso podcast, porque a gente já conversou com um monge, a gente já conversou com um consultor de empresa, já conversamos com um cabeleireiro. E hoje nós vamos conversar com uma professora de yoga. Ela iniciou as práticas dela do yoga em 2007, por conta de um motivo que é bem peculiar, que é muito interessante, que ela vai abordar aqui com a gente. Porém, ela se formou em Hatha Yoga em 2010 e desde então ela vem se aprimorando e a gente vai tratar de assuntos que são muito necessários com ela, Juliana. Muito bem-vinda, Ju. Tudo bem? Muito bom te receber aqui com a gente. Teve palmas, Cleverson? Aê! Agora sim, Agora com energia, com energia. Agora oficialmente apresentada. Exatamente, muito bem. Ô, Ju, como a gente conversou aqui nos bastidores, pra gente começar nosso bate-papo, que eu perguntei pra você como que você entrou nesse mundo do yoga. E curiosamente, você falou que não foi sendo já professora de yoga. Como que foi essa transição? É muito peculiar mesmo. Eu era super nova, eu tinha 21 anos. Eu surfava na época. E todo mundo falava, Ju, eu tinha muita dificuldade para gente surfar, é muito difícil. É muito mais difícil do que parece, é muito difícil. E eu sou uma pessoa que eu sou muito focada, muito determinada naquilo que eu quero. Por mais difícil que fosse para mim, eu queria muito aprender, de fato. E as pessoas costumavam me falar muito que o yoga era muito bom pro surf, o yoga é muito bom pro surf. Até que eu decidi me matricular. Só que o yoga, ele me ajudou muito com o surf, assim como ele ajuda muito com atividades físicas, né? Porque ele traz essa questão da consciência do corpo, do domínio do corpo. Então, sim, me ajudou bastante. Mas ele me apresentou quem eu era para mim mesma. E aí eu fui percebendo muito através do yoga, através das práticas, eu fui reconhecendo muitas questões pessoais que precisavam ser olhadas. Entre elas, algo que gritava muito em mim na época, que era o transtorno alimentar. Então, tinha um transtorno alimentar, assim, grande, que vinha de uma ansiedade em que eu não conseguia lidar. Então, essa ansiedade exagerada, essa ansiedade além do limite, fazia com que eu comesse demais. E aí, eu tinha períodos em que eu não comia nada. E aí, aquilo gerava um efeito sanfona, né? Porque, de repente, quando a gente trava alguma coisa, quando a gente está no momento da nossa vida em que a gente retém algo, aquilo explode. E aí eu passava de momentos em que eu praticamente não comia nada, e muitas mulheres passam por isso, muitas mulheres têm essa questão do padrão da beleza, para momentos em que eu não conseguia parar de comer. E eu não percebia isso, eu mascarava isso, eu jogava para debaixo do tapete. E o yoga que entrou na minha vida para me ajudar no esporte, na verdade foi uma cura
para minha vida, para minha pessoa. Eu era uma pessoa ansiosa e isso acabava tendo uma reação, né, um efeito negativo sobre toda a minha vida, principalmente ansiedade, principalmente as escolhas, enfim, tantas coisas que ele acabou me ajudando, né, a esclarecer questões pessoais que precisavam ser olhadas. Legal. Ô Ju, eu vou fazer uma pergunta mais básica, assim, porque muitas pessoas, quando falam de yoga, né, elas não entendem como que é uma aula de yoga, como funciona, e nada melhor que uma professora para falar isso. Então, assim, queria que você exemplificasse, assim, ó, o que é o yoga e a partir do momento... já é uma curiosidade mais minha, assim, para a pessoa realmente conseguir resultados com yoga, qual é a frequência que ela tem que ter de participação, né? Porque eu vejo que as pessoas às vezes vão no yoga fui fazer o yoga para dizer que é bonito, né? Eu pratico yoga. Então, o que é um praticante? Para ele ter resultados verdadeiros, qual é a rotina que ele tem que ter no yoga? Embora o yoga não seja considerado uma atividade física, tanto que o professor de yoga não precisa ter CREF, Legal. porque ele é uma filosofia, né? Algo que a gente trouxe, que a gente importou da Índia, da filosofia, né? Da Índia, da cultura da Índia. Ela precisa, de fato, ter uma certa frequência. Assim, eu sei que não é... Hoje em dia, no mundo que a gente vive, né? Tão corrido, com a agenda tão lotada, eu sei que não é fácil, mas o ideal do yoga seria você conseguir praticar todos os dias. Pelo menos 20 minutinhos por dia. Para você realmente conseguir perceber os benefícios físicos sobre o corpo físico, sobre o corpo emocional, sobre o corpo mental, eu considero no mínimo 3 vezes por semana. 2 vezes por semana, 1 vez por semana, a pessoa vai perceber esses benefícios durante a prática. Ela vai se perceber melhor com o próprio corpo, vai perceber que ela precisava daquilo para aliviar tensões, dores. Ela vai perceber que ela vai terminar a prática com mais estabilidade emocional, com uma mente mais focada. Mas isso, ela não vai conseguir perceber esses benefícios amanhã, depois de amanhã. Ela só vai voltar a perceber esses benefícios na próxima semana. Então, hoje em dia, eu dou aula para pessoas que fazem, geralmente, 1 a 2 vezes por semana. Mas elas fazem porque elas percebem os benefícios na hora. Mas para realmente você perceber na sua vida esses benefícios, 3 vezes ou o melhor cenário todos os dias. Perfeito. Ô Ju, e tem vários tipos de yoga? Porque eu vejo assim que no meio, nessa busca, nessa ânsia pelos resultados físicos ou pela estética, a gente vê que tem várias modalidades que estão em alta, né? Estão hypadas. Então a gente já teve, sei lá, crossfit, hoje é a corrida, já teve a época do yoga. Eu lembro que uma época era Hatha Yoga, era um monte de yoga e algumas nominações. Tem vários tipos de yoga ou não? É uma filosofia só, veio lá da Índia e tem uma que é a original? Como que é isso? Existem centenas de modalidades de yoga já na Índia. Porém, existem modalidades de yoga, né, linhas de yoga, em que você só trabalha emocional e mental. Então, você não trabalha, por exemplo, o corpo físico, que são as posturas, né, os asanas. E tem o Hatha Yoga que apresenta essas posturas físicas, os asanas, que são eles que vieram para o Ocidente e fizeram tanto sucesso. E existem as linhas bem ocidentais também, que são linhas que foram criadas aqui para uma pegada mais fitness, para uma pegada mais treino. Mas tem muita linha de yoga que tem aqui no Ocidente, Estados Unidos, Brasil principalmente, né, que a gente vê aqui. Talvez Europa, mas que a gente não vê na Índia. Tem muita coisa que a gente vê aqui e não vê lá. Mas tem muita coisa que tem lá e tem aqui também, porque são inúmeras modalidades. Então, lá na Índia tem muita coisa, aqui tem muita coisa, mas tem muita coisa daqui que não tem lá também. Mas o originalzão mesmo são com as posturas e as técnicas de respiração? Seria isso? Não existe uma linha que originou tudo. Existe, mas isso muito antigamente. As linhas que originaram tudo, elas não tinham as posturas físicas, por exemplo, as mais antigas. Se eu não me engano, a partir do Hatha Yoga, que é um clássico, eu acho que já existe, eu não tenho certeza, mas há uns 2000 anos, talvez, mais ou menos, aí entraram
eu não tenho certeza com relação à data, mas o Hatha Yoga para frente as posturas entraram. E aí a gente começou a se desenvolver, a buscar esse desenvolvimento pessoal também através do corpo. Mas porque culturalmente tudo mudou no mundo também, né? A gente tem que perceber que não se olhar... há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, na Índia, dentro do yoga, o corpo era visto como um empecilho para a evolução pessoal. Porque o yoga sempre vai buscar a evolução pessoal. Sempre vai buscar a gente encontrar estados mais expandidos de consciência, a iluminação. No final das contas, o yoga busca isso. O yoga clássico, o yoga que veio da Índia, ele busca fazer com que a gente se aprimore pessoalmente, busque estados mais expandidos de consciência. As primeiras linhas, elas olhavam para o corpo como um empecilho. Como se o corpo, através do corpo, a gente se conectasse demais com a matéria e ele nos atrapalhava nessa busca pela iluminação. Depois do Hatha Yoga, foi percebido que, e eu gosto muito desse olhar, que o corpo ele não é um empecilho. O corpo ele também é uma ferramenta, ele também nos ajuda. A partir do momento em que a gente olha para o corpo sem a vaidade, mas como um veículo para que a gente se reconheça através dele, entendendo que a gente não é o nosso corpo, mas que a gente pode se reconhecer como essência através dele, aí o yoga muda. Aí ele traz os asanas, as posturas também, que é o que aqui no Ocidente faz muito sucesso, e eu confesso que é o que me fez com que eu me apaixonasse demais pelo yoga. Porque eu, aquela pessoa super ansiosa com compulsão alimentar, era uma pessoa que não se relacionava com o corpo, que não sabia se relacionar com o corpo, assim como muita gente. Era uma pessoa que não quer olhar para o corpo. E a partir do momento que você olha para o seu corpo e pensa, nossa, através dele eu consigo me sentir, através dele eu consigo surfar, através dele eu consigo correr, através dele eu consigo fazer coisas que me dão prazer. E aí você começa a realmente olhar para o seu corpo, cuidar do seu corpo, se relacionar, através dele se sentir, e aí você também vai alcançando estados mais expandidos de consciência. Perfeito. Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando a gente pensa, você citou aí, né, que para você foi excelente com o resultado para sua ansiedade, né? Mas assim, hoje falando de benefício para a pessoa, você falou também sobre, vamos pegar uma pessoa que faz yoga todos os dias, 20 minutos, que é o ideal que você falou. Que benefício que ela tem para outras... Vamos pegar assim, a gente falou de ansiedade, mas vamos pegar tipo na parte da saúde, para alguém que está estressado, ansioso, ou alguém que tem uma rotina de vida muito elétrica, frenética, assim tal. Quais são os outros benefícios do yoga para as pessoas praticantes? Os benefícios do yoga, realmente, 20 minutos são suficientes para você trabalhar. Eu gosto de trabalhar olhar para o yoga como um cuidado sobre 3 pilares, que, já falando do lugar do mais denso ao mais sutil. Então, o yoga ele traz ferramentas para que a gente cuide do nosso corpo físico, para que a gente realmente viva até o final da nossa vida com saúde. Do nosso corpo emocional, através das respirações. Então, dentro do yoga, nós temos os pranayamas, que são os exercícios de respiração. Eles ajudam muito a lidar com o corpo emocional. Então, ajudam a gente a lidar com ansiedade. Ajudam, na verdade, a gente a transformar essa ansiedade em produtividade. Porque também a gente olha a ansiedade como algo ruim, mas a ansiedade é uma energia de realização. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer respirações, técnicas de respiração que nos ajudam a canalizar essa energia, a gente transforma essa ansiedade em produtividade. Mas existem técnicas respiratórias também que nos ajudam a relaxar e a ter uma boa noite de sono. Existem exercícios respiratórios que nos levam a um estado de estabilidade, de equilíbrio. E existem alguns exercícios respiratórios que são mais ativos também, para a gente, sei lá, sair para fazer uma maratona. Ter energia para a gente fazer algo que realmente a gente precise de mais energia e mais vitalidade. Então, esses pranayamas, eles vão cuidar do nosso corpo emocional. E a meditação, ela vai cuidar do nosso corpo mental, para que a gente tenha mais foco, para que a gente tenha clareza mental, para que a gente chegue lá no final da nossa vida sem demência, sem essas questões que são tão comuns hoje em dia. Então, para que a gente, embora no yoga a intenção maior seja nos levar a estados mais expandidos de consciência, se a gente se apegar a olhar esses 3 pilares para a gente envelhecer com mais saúde, mais consciência, mais clareza mental, só isso já é muito maravilhoso.
Perfeito. Isso é bem mais palpável do que expandir consciência, muito mais palpável, muito possível. Ô, Ju, e eu vi, assim, alguns vídeos do seu Instagram, como eu tinha comentado, né? Que eu fico... Não sei se você já viu, Cleverson, as posições que ela faz. Na verdade, não é posição, acho que é uma coreografia, né, Ju? Praticamente. Porque ela sai de uma, vai pra outra, assim, uma coisa maravilhosa, que eu acho linda. Mas um vídeo me chamou a atenção quando você estava grávida do Joaquim e ainda continuou fazendo, lógico, as práticas, né, do yoga. Aproveitando o que o Cleverson falou sobre benefício, como que quais são os benefícios, o que os benefícios trazem para as mamães, para as gestantes, né, fazendo praticantes de yoga? Eu acho que a gestação, acredito muito que a gestação, eu como professora de yoga e professora de yoga também para gestantes, eu percebo que muitas mulheres, quando elas engravidam, existe muito medo com relação ao corpo. O que vai ser do meu corpo? O que vai acontecer com ele? Será que ele vai voltar? Parece bobo, mas é algo que pega muito para a mulher. Então, ajudar a mãe a se relacionar com o corpo de uma maneira saudável, gentil e amorosa é muito importante nessa fase. Porque existe, sim, o medo com relação ao corpo. Além disso, o corpo da mulher, ele passa por inúmeras transformações. Imagina, você tá gerando uma vida. Por 9 meses ali, o seu corpo está se transformando absurdamente. Então, você se conectar com o seu corpo faz com que você entenda essas transformações e aceite essas transformações de uma maneira ok, de uma maneira boa, de uma maneira saudável, para que você realmente viva esse processo, vai passar e depois deixa saudades. Além disso, o corpo da gestante, ela produz um hormônio chamado relaxina, que é um hormônio que afrouxa, que gera uma frouxidão dos ligamentos, frouxidão ligamentar. Por quê? Porque ela tem 9 meses, o corpo tem 9 meses para se preparar para a expulsão, para se preparar para o parto. Então, desde o momento que a mulher engravida, ela já começa a produzir essa relaxina e isso vai afrouxando os ligamentos. Isso vai gerando dores no corpo conforme a barriga cresce. Porque tem o sobrepeso, tem a mudança da estrutura óssea, a coluna também muda o seu formato, porque a barriga começa a pesar e a lombar começa a ficar mais sobrecarregada. As articulações de tornozelo, os joelhos, quadril vão ficar mais sobrecarregados. Isso gera muita dor. É muito comum, é muito mais comum mulheres gestantes terem dor do que não terem dor. E o yoga ajuda muito a movimentar o corpo de uma maneira saudável, de uma maneira segura para a gestante, para que ela realmente possa seguir a gestação, conseguindo eliminar ou pelo menos aliviar essas dores. E além disso tem a questão da ansiedade, né? Porque principalmente na primeira gestação, tudo é muito novo. Não só a transformação física, mas, né? Será que eu vou dar conta? E o meu trabalho? Né? A mulher tem que parar de trabalhar, isso mexe muito com a nossa cabeça também. Então, você conseguir administrar esse estresse, essa ansiedade que fazem parte desse processo, porque tudo é novo, e o incomum seria a mulher não ficar ansiosa, o incomum seria a mulher ficar plena, você ter ferramentas como as respirações, as meditações que ajudam a mulher a realmente conseguir administrar essa ansiedade, é muito importante. E as meditações ajudam muito a mulher a se conectar com o bebê. E eu acho que essa parte é a mais gostosa, assim, sabe? Você fechar os olhos, fazer uma respiração que te traga atenção para o corpo e para dentro. Você vai fazer uma meditação em que você possa sentir o seu bebê, conversar com o seu bebê, falar para ele que está tudo bem, que ele é amado, que a mamãe está se preparando para o parto, sabe? Ter esse diálogo com ele vai preparando o bebê também, a mãe também para o parto, que é um momento também que gera muitos medos, né? Muitas inseguranças. E para que quando ele nasce, essa conexão já exista. Sabe? Legal. Ô Ju, vamos lá, tem algum exercício prático que a gente possa fazer aqui agora? Tem muitos. Vamos para a prática, poxa. Tem muitos exercícios, muitos exercícios. Gente, então pense num aí, demais, porque as pessoas lá em casa já estão preparadas lá já, né? O tapetinho já está pronto? Tapetinho pronto aí e tal, que a Ju vai nos ensinar agora um exercício que... não, mas esse nem precisa de tapetinho. Vou fazer algo bem mais seja, simples. Eu acho que é um que ele possa fazer diariamente, né? Eu acho que a respiração é interessante pra gente conseguir... Eu acho que, assim, o maior medo, a maior dor do meu público hoje em dia, de quem procura yoga, é a ansiedade mesmo, né? Então, acho que a gente precisa primeiro entender que a ansiedade, ela não precisa ser uma coisa ruim, porque ela é uma energia de ação e realização. Então, pessoas ansiosas, geralmente, são pessoas que têm uma energia muito maravilhosa para
para realizar. Elas só precisam ter nas mãos uma ferramenta que ajude a canalizar essa energia para que ela tenha foco e objetivo para usar essa energia a seu favor. Então, eu vou passar para vocês uma respiração que vai ajudar na questão da ansiedade. Pode ser? Vamos lá. Vai, bora Então, lá. para isso, a gente tem que sentar com a coluna ereta. Sempre que a gente trabalha técnicas de respiração e meditação, é importante sentar com a coluna ereta. Perfeito. Primeiro, porque a gente precisa ter espaço para que a respiração aconteça de uma maneira ampla e profunda. Mas principalmente para que vocês não durmam fazendo exercício. Mas dói as costas, Ju, quando fica muito tempo assim. Usa né? o apoio da parede, da Não, cadeira, assim, por exemplo, da poltrona. eu já fiz uma vez, eu lembro que, nossa, eu queria fazer assim. É porque acho que é o natural da gente ficar assim meio, né? É que a gente quando perde. você- Quando a gente não tem força de core o suficiente, a gente vai caindo. Então, o core precisa estar ativo. Então, ter uma poltrona é importante. É mais confortável. O tocar os pés no chão ajuda bastante também a ter conforto. Não necessariamente a gente precisa cruzar as pernas. Então, pode sentar numa cadeira e tocar os pés no chão. E é importante a gente sustentar a coluna ereta, mas relaxar os ombros, para não ter tensão. Então, gira só uma vez os ombros para trás e para baixo, relaxa. Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, mas se vocês ou você em casa não se sentir confortável em fechar os olhos, tá tudo bem também. Faça uma inspiração profunda e solta o ar uma vez pela boca num suspiro. E agora eu quero que você priorize, a partir de agora, uma respiração nasal, preferencialmente nasal. E procure, a partir de agora, talvez apoiando as mãos no abdômen ou nas costelas, eu quero que você procure passe a explorar uma respiração ampla. Então, para isso, você vai inspirar inflando, expandindo o abdômen, as costelas, o peito, e vai exalar, retraindo e recolhendo. E vai seguir assim, observe esse movimento no seu tronco, no seu abdômen, nas suas costelas, no seu peito. Na inspiração, o tronco se expande, como uma bexiga de ar, ele expande e cresce. E na exalação, ele retrai e recolhe. O simples fato de você parar, fechar os olhos, explorar uma respiração nasal, ampla e profunda, já traz você para a consciência do aqui e agora. Então segue, então a gente vai continuar. Então, continua, inspira, inflando, expandindo. E exala, retraindo e recolhendo presente no seu corpo. Porque o seu corpo, a sua respiração é a sua âncora agora, no aqui e agora. E quando a gente passa a ritmar a respiração, a gente consegue controlar melhor canalizar melhor essa energia. Então, a gente vai contar 4 segundos para inspirar. Vai reter o ar nos pulmões contando 4 segundos e vai exalar contando 4. Mas solta pelo nariz ou pela boca? Sempre pelas narinas, preferencialmente pelas narinas. Então, inspira em 4, segura em 4, exala em 4. Sustenta essa respiração agora lenta, ampla, profunda e ritmada. Vou dar um berro aqui. Muito bom, cara. E aí? Excelente. Muito Como é que vocês se bom, sentem? Ju. Nossa. Muito mais relaxado. Não dá uma sensação de... Essa sensação de relaxada é uma sensação de estabilidade. Porque esse não é um pranayama, não é uma respiração que relaxa, mas ela te traz para um ponto de estabilidade. Muita gente termina um exercício como esse, ou uma prática de yoga, fala, nossa, estou relaxado. Mas muitas vezes é a sensação de estabilidade emocional e mental, porque um corpo atua sobre o outro. Cara, é legal você ter alguém falando, né? Porque se Vai você muito fizer essa melhor. respiração só com o olho Sim. aberto, você não se concentra. Daí Não. quando você fecha o olho e alguém tá falando, olha, agora veja aqui com a respiração, Guiada, você sente né? Você guiada, vai é guiando muito a bom. gente. É sempre excelente. muito melhor. Muito melhor. Ju. É Muito muito melhor melhor. mesmo. Já vai sair daqui pra ir pra aula Top. direto pra... Vou fazer aula com a Ju agora, com certeza. Será que o pessoal de casa fez, Clérison? Com Se certeza. não fez, né? volta e faça. Faça novamente. Valeu muito a Faça, pena vai aqui. ser bom pra você. Se tá ansioso, tá aí adrenalina, respira e faz, entendeu? Eu Muito faço gostoso. esse exercício dirigindo, sabe? Quando você tá no trânsito, você leva uma fechada e você fica assim... É. Você não xinga, né? Você respira. Às vezes a gente dá uma xingada, mas... Tem certas coisas que não certo dá, humano, mas, né? Mas como que eu vou lidar com esse estresse? Né?
Que ficou, a pessoa né? que te fechou já foi embora. E eu, como é que eu fico com esse estresse? Então eu vou dirigindo, vou respirando assim, até eu sentir que tem uma estabilizada. Então dá pra usar em qualquer momento do dia. Tipo, super funciona. Ô Ju, e tem alguma limitação que possa chegar a impedir alguém de fazer as práticas do yoga? A prática de yoga, hoje em dia, ela é muito inclusiva. Lá atrás, em 2007, quando eu comecei a praticar, muita gente falava que era só para adultos jovens. Mas hoje em dia, eu mesma já fiz muitos cursos de yoga inclusivo. Então, hoje em dia, existem profissionais que realmente se especializaram em incluir o yoga a todos. Só que, realmente, dependendo da questão, tem que ter um professor... professor que te auxilie, né? Mas porque existem alguns exercícios que gestantes não podem fazer, hipertensos não podem fazer. Então, existem alguns cuidados que a gente precisa ter, sabe? Mas todos podem fazer yoga para todos. Perfeito. Ô Ju, assim, eu vi que depois da pandemia, né, o pós-pandemia ali, até durante a pandemia também, se desenvolveu muito a prática online, né, do yoga, as pessoas assistindo a professora, como você lá, fazendo os exercícios e acompanhando, né? E eu percebo que, a partir desse momento, as famílias estavam em casa. Então, as famílias se uniam muito mais a fazer, porque antes eu via assim, um membro da família fazia, o outro não fazia, né? E não entendia os benefícios. Eu vi que a família... E assim, até para você divulgar o teu trabalho mesmo hoje. Como que você vê esse impacto da família aderindo a uma regularidade, né, de yoga, assim? Como que você vê, que canal que ela busca isso? Porque eu vi que você faz, né, as suas aulas muitas vezes em locais bacanas, assim, parques e tal, mas assim, a família tá lá, né, durante a semana, vida agitada, tudo, e eu acho que isso é bacana, reunir a família, né, e fazer um exercício como esse, que aqui em poucos segundos a gente já viu o benefício, né? É que eu não entendi bem a pergunta. Eu queria saber, assim, os benefícios. Quando você faz... Primeiro, assim, você falar sobre o seu trabalho, se você faz isso online, né? Para a família. E como que você enxerga o benefício de estar em grupo no yoga, né? Isso. A família ali junto, os membros da família. Sim, realmente, na pandemia, teve um boom muito grande do yoga. E eu acho que, principalmente porque o yoga é uma modalidade que você precisa de pouco espaço para fazer. Então, você precisa de um espaço de 2 por 1, você já tem 2 metros, 2 por 1, você já tem ali um espaço que você consiga fazer yoga. Então, realmente, ele foi bem aceito por isso, mas principalmente porque as pessoas precisaram de algo que cuidasse do emocional e do mental, né? Todo mundo ninguém estava preparado para ficar tão fechado, né? Então, o yoga ajudou muita gente, muita gente. Hoje em dia, muita gente se adaptou a esse modelo online. Então, realmente, existem muitas práticas de yoga online. Essas práticas, claro, são voltadas para um público que não tem grandes restrições. Eu tenho um app de práticas de yoga, por exemplo, em que eu tenho uma jornada do iniciante ao intermediário e depois práticas mais avançadas, exercícios de respiração, de meditação. E aí, no Parque do Ibirapuera, também a gente se reúne aos sábados para práticas de yoga em grupo. E é muito legal porque o yoga praticado em grupo, ele é sensacional. Primeiro porque você tá numa energia de grupo, tá fazendo novos amigos. O Ibirapuera aqui em São Paulo é um lugar super gostoso, super agradável. E realmente as pessoas vão em família mesmo, as pessoas vai muito casal, mãe com filha, vão as adolescentes com os pais. O Joaquim, meu filho, vai, porque é um lugar em que a gente está praticando, ele está brincando. Então, o yoga realmente ele pode ser um momento de autocuidado para si, né? E para a família como um todo. E quando a gente se reúne em grupo, assim, em um lugar aberto, no parque, acaba sendo o evento da família no parque. Porque eu tenho alunas que me mandam mensagem às 2 da tarde, falando, nossa, tô aqui no parque ainda, tá muito legal. A aula foi às 9. Legal. Porque acaba que se torna o evento da família, né? E cada vez mais os pais, os homens têm aderido ao yoga, porque realmente os homens precisam muito alongar o corpo. Os homens são muito travados em geral. É verdade. E ansiedade é algo que é algo que está em qualquer pessoa, né? Não só nas mulheres. Sim. Então, lidar com ansiedade, alugar um corpo, criar espaço, diminuir aliviadores, faz com que os homens tenham aderido mais as práticas de yoga. Ô Ju, e assim, levando o yoga mais para o mundo corporativo,
que diferença, assim, a gente está falando de benefícios, né? Óbvio que traz benefícios tanto físicos quanto mentais, né? A parte espiritual também, o yoga leva bastante isso. Mas quando uma pessoa tem essa regularidade no yoga, vamos levar para o mundo, né, business, quais as diferenças que ela vai sentir, assim, depois de um certo tempo fazendo a prática? Porque tem como a gente se blindar dessa correria, dessa loucura que é esse frenesi que a gente tem hoje de estresse, de trânsito, de informação, né, com as tecnologias, redes sociais. O yoga consegue blindar a gente, preparar a gente para que vamos com mais calma ou estar mais na presença, né, que é uma coisa que hoje a gente está aqui, a gente está conversando, respondendo assim, mas o celular está vibrando. O yoga traz essa consciência para a gente estar mais no presente? Sim, os exercícios de meditação, eles trabalham muito foco e concentração. A gente tem isso numa mão e tem a questão da ansiedade, que faz com que tudo fique muito bagunçado, porque é uma energia de ação e realização que está tudo muito bagunçado. Se a gente consegue, através das respirações, canalizar essa energia e através da meditação aumentar foco e concentração, a gente consegue fazer tudo no nosso dia ao longo do trabalho com muito mais presença e a gente não perde tempo porque o que o ansioso faz? Ele faz muita coisa e não faz nada. Então a gente consegue realmente produzir com foco, com presença e produzir direito e sem perder tempo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Porque o que eu percebo? A gente vive num mundo com tanta informação e tanta coisa que muito daquilo que a gente acha muitas vezes aquilo que a gente acha que está fazendo muita coisa não está levando a gente a lugar nenhum, só está tirando foco. Então, quando a gente tem o hábito da meditação, a gente consegue ter muito mais foco e muito mais clareza do que precisa ser feito para chegar no objetivo que a gente quer. Eu acho que a gente vive nessa correria porque a gente está perdendo tempo com coisas que não precisam. Então, quando a gente consegue ter uma energia de ação e realização ali, certinha, e quando a gente consegue trabalhar foco e concentração, a gente foca no que realmente é importante. E a gente consegue realmente realizar muito mais do que quando a gente está tudo perdido no trabalho. Além disso, quando a gente está praticando yoga, além de trazer essa presença, de trazer esse aumento de foco e concentração, o mundo corporativo, o mundo moderno no geral, ele nos fecha muito, né? Então a gente está sempre no computador, a gente está sempre no celular, a gente está, né? Aqui, né? Vai fazendo um casulo. E o yoga, ele cria espaço e abre. Então, alguns alunos, principalmente do corporativo, chegam a ganhar 2 a 3 centímetros de altura. Ah, eu já cresci. Não, você não cresceu, você estava se encolhendo. Você sempre teve essa altura. Então, realmente, a gente... E outra, a gente está aqui e a maneira como a gente se coloca de abertura, a gente se coloca para o mundo. Se a gente se fecha, a nossa energia está se fechando. Se a gente se abre, a nossa energia é de abertura. Então, a gente está nos preparando no nosso posicionamento físico para que o mundo traga coisas novas, de expansão, de movimento. Então, porque o nosso corpo também tem muita coisa energética acontecendo aqui. É verdade. Então, o yoga traz muito isso, traz tônus muscular, traz essa força de core, para que realmente a gente não faça aquilo que a gente estava fazendo antes, né? Se encolhendo, se fechando. Nossa, Cleber. É muito maravilhoso, né? Quando eu vejo, eu tô muito assim. Maravilhoso. Eu também. Assim, muitas vezes a gente fica assim, né? Por isso que eu não recebo as coisas novas, entendeu? Eu tô assim, ó, passa reto. Ju, não vou esquecer nunca mais. Agora eu vou. Gira os ombros, universo, aqui, ó, abdômen forte, pode respira vir. Show. Universo, tô pronta. Ô, Ju, eu tenho mais 2 perguntas já, prometo não falar mais. Tô falando demais, né? Não. Já pedi até exercício aqui. Você gostou que eu pedi o exercício? Não. Eu amei, mas é que daí eu abri o olho e fiquei só observando vocês dois. Eu fiquei assim, ó. Viu? Ô, Ju, tem assim 2 coisas assim pro pessoal de casa. Idade mínima para começar a fazer yoga, né? Qual que é a idade mínima? E horário. Tem um horário que é melhor para se concentrar? Como é que funciona? Na rotina louca que a gente tem, o horário que funciona é o melhor horário. Porque é melhor fazer do que deixar de fazer.
Tá. Então, por exemplo, dentro do aplicativo de aulas de yoga que eu tenho aulas de 20 minutos. E tem muita gente que pede mais aulas de 20 minutos, que é o que dá para encaixar. Então, aí eu pedi para a pessoa que tem que ser 5 horas no momento em que o sol está nascendo, porque é mais auspicioso energeticamente, aí a pessoa vai desistir de fazer yoga. E os benefícios são tão incríveis, tão maravilhosos, que é melhor fazer no horário que dá. Eu só não acho legal. E se você tentar fazer isso, se vocês tentarem fazer isso, vocês também vão concordar comigo, você fazer logo depois das refeições. Perfeito. Porque a energia do corpo está totalmente disponível para a digestão. Então, dá sono, a concentração diminui. E fazer posturas físicas depois que a gente come também não é nada confortável, porque a gente fica brigando com a comida ali. Então, é sempre bom fazer depois de, sei lá, no mínimo 3 horas que a gente fez alguma refeição. Em jejum é maravilhoso, em jejum é ótimo, em jejum é muito bom. O nível de concentração de manhã, quando a gente acorda, o nível de concentração de presença é muito maior, que a nossa cabeça está limpa. A gente já rebobinou o dia do dia anterior à noite, então a nossa cabeça está limpa. E a gente está muito mais presente, a gente está com uma presença muito maior. E o nosso corpo ainda não, a gente não colocou nada para dentro ainda. A gente não comeu, não tomou café, não colocou nada estimulante. Então, de manhã em jejum é o melhor horário. E idade? Qual a idade mínima para começar a praticar? Hoje em dia, muita criança pratica, só que é uma prática de yoga mais lúdico. Porque criança não vai... Eu tenho muitas alunas mães que pedem para eu dar aula para as filhas, mas aí você precisa de um professor realmente lúdico que tenha essa formação, porque... Senão a criança vai achar chato. E a criança, ela precisa se divertir, né? É verdade. Então, o yoga tem que ser apresentado para ela de uma maneira muito lúdica e muito legal, para que aos 15, 18, aos 20, 30 anos, ela queira fazer yoga, né? Mas para um yoga, assim, que a gente realmente trabalhe respiração, meditação... E posturas físicas com presença, às vezes com mais permanência. Eu gosto muito das práticas com permanências nas posturas, porque trazem muita presença, ajudam muito a estabilizar. Aí vai depender muito da maturidade de cada adolescente. Eu já tive adolescentes de 13 anos muito maduros, como alunos de 15 anos ainda não prontos para isso. Mas a partir do momento em que a pessoa consegue entender os benefícios do yoga, consegue realmente iniciar e terminar a prática ali com presença, já dá para trabalhar assim, com uma prática mais adulta, digamos assim, mais clássica. Ô, Ju, e fala do seu aplicativo pra gente, que se a gente quiser... Então esse aplicativo é o meu bebê. Eu amo, assim, na pandemia realmente deu um boom muito grande com relação ao yoga. As pessoas precisaram muito, eu senti que eu ajudei muita gente. Eu acordava às 6 da manhã, eu dava aula até às 10, 11 da noite sem parar. Nossa. Tinha dias assim que eu desconectava um aluno atrás do outro, porque realmente as pessoas precisavam muito movimentar o corpo e respirar, e lidar com essa ansiedade toda. E aí eu comecei naquela época com práticas de yoga de live, sabe? As lives no Instagram que bombaram na pandemia. Eu comecei a dar aulas lá para uma empresa que era minha parceira na época. E ali eu consegui muitos alunos online. E depois da pandemia, essas lives online, elas foram caindo, assim. As pessoas começaram a praticar mais presencial, ou já não estavam mais trabalhando de casa, então não tinha tanta disponibilidade. E aí os meus alunos foram me pedindo, mas muitos me pediram ainda para continuar. E aí eu desenvolvi esse app, que se chama 365 Yoga, que é justamente para que as pessoas entendam que yoga é algo que pode ser feito todos os dias. Então tem práticas de 20 minutos, de 30, de 40, de 50 minutos. Tem exercícios de respiração, meditação de 5, 7, 8, 10 minutos também, porque o yoga não precisa ser só físico. A partir do momento que você trabalha mindfulness, por exemplo, que você senta para fazer qualquer coisa com muita presença e muita consciência, isso também já é yoga. Né? Então, ali o app traz tudo isso e aí quem entra no app também tem acesso a um Instagram com 300 aulas de yoga, quase 300, 290 e tantas aulas de yoga, que são as antigas lives. Que legal. Então tem muita gente que ainda acessa essas lives lá no Instagram, que agora está fechado para quem tem acesso ao app, e acaba fazendo aulas de, sei lá, 3, 4 anos atrás, e essas aulas estão
estão disponíveis ainda lá no... E tem muita gente que prefere fazer lá no Instagram, porque tá tão acostumado a fazer por lá, que acaba fazendo. Mas eu gosto do app porque traz tudo de uma maneira mais organizada também, né? E aí se torna seu aluno. Sim. Show. 365 Yoga, claro. Exatamente. Vamos Vou fazer isso aí. Já gostei da primeira aula. Já aqueceu aqui, já deu... Depois eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp um áudio de respiração bem legal para vocês fazerem. Guiada. Respiração guiada. Legal. Aí vocês Assim, eu acho que eu fazem e me faço. contam o que vocês Esse acharam. Assim, eu acho que eu faço, Ju, porque assim, você falou assim, acorda, né? A cabeça já rebobinou. Eu fiquei ela falando, eu aqui pensando, não, eu já acordo pensando na reunião tal, que tem que entregar tal coisa, que tá. Talvez para você seja mais interessante uma prática no final do dia, né? Porque também cada pessoa é um perfil, né? Verdade. Para mim tem que ser de manhã. Para mim, de manhã é o melhor horário. Não, mas eu acho que de manhã também eu gosto de atividade física de manhã. Que daí já, bom, né, né? já prepara pro dia. Perfeito. Perfeito. Sim. Ju, obrigado, né? Excelente, né? Obrigada, gente. Obrigado pelo Nossa. convite, por você ter vindo, melhor dizendo, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? obrigada Estar aqui pelo convite, conosco, tô né? muito feliz Foi de muito estar legal, muito aprendizado. Quem realmente acompanhou o podcast viu o quanto legal ele foi em Na explicação, prática. na prática, né? Foi bem diferente mesmo. Então, Ju, agora, naquela câmera ali, para encontrar a Ju, Juliane Dias, eu preciso de uma aula dessa, um acompanhamento. Como que faz para te encontrar? No Instagram, @Julie_Anne Dias. Eu acho que no YouTube, eu não tenho certeza, mas eu acho que é Juliane Dias com 2 S no final. No YouTube tem algumas aulas fundamentais para quem nunca praticou yoga. Essas aulas estão dentro do app, mas elas também estão disponíveis no YouTube. Então, se a pessoa não tem ainda certeza, se quer fazer uma aula comigo, se vai gostar da minha maneira de conduzir a aula, pode fazer aula ali no YouTube, Juliane Dias com 2 S no final, ou me procurar no Instagram. Ju, obrigada, Ju, pela Obrigada paciência também. com a gente. Porque, assim, nós somos mero aprendizes, né, de prática de yoga e de todo mundo que vem aqui, mas a gente sai também com uma bagagenzinha bem gostosa, porque literalmente, né, Cleve, cada episódio é um aprendizado novo. Exatamente, muito Então, bom. obrigada, Ju. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui com mais um episódio entregue. Tenho certeza que você gostou. Se você não gostou também, pode ser sincero, falar pra gente, não tem problema. Mas não se esqueça de curtir esse episódio e se inscrever no nosso canal, porque terça e quinta a gente tem episódio novo e a gente se encontra por aí. E fica aí que daqui a pouco tem um novo episódio. Até mais. Até o próximo.